Dezembro de 1942. Pacífico Sul. Céu sem nuvens. Ed Kowalski tem 19 anos. Suas mãos tremem sobre o metal gelado da metralhadora Browning calibre 50. O coração bate tão forte que ele sente o pulso na garganta. O suor escorre pela testa mesmo a 10.000 pés de altitude, onde o ar é fino e gelado. O rugido dos 4 motores do bombardeiro Boeing B-17 preenche tudo. Vibração constante, metal tremendo, o cheiro de óleo quente, suor e medo. Então ele vê um ponto preto, crescendo, virando forma, virando ameaça real. Um zero japonês cortando o céu azul como uma lâmina afiada. Asa baixa, motor radial, insígnia do sol nascente brilhando na fuselagem. 300 metros de distância, talvez menos. Movendo-se da esquerda para a direita através do campo de visão de Ed, como um dardo lançado por mão invisível. Ed faz exatamente o que todo instinto humano grita para fazer. O que 17 anos de vida na Terra ensinaram seu cérebro a fazer. O que parece tão óbvio, tão natural, tão correto que nem passa pela sua cabeça questionar. Ele mira. Centraliza o alvo perfeitamente na cruz da mira. Mantém a respiração. Sente o peso da arma. Aperta o gatilho. O Browning explode em vida. Metal vibrando como um martelo pneumático. Barulho ensurdecedor mesmo com os protetores auriculares. 50 balas rasgam o ar em menos de 4 segundos. Tracejantes vermelhos desenham um arco perfeito no vazio azul. Lindos, mortais, inúteis. E todas passam atrás da cauda do zero. Não perto, não raspando. Completamente atrás. Como se Ed tivesse atirado em um fantasma que já não estava mais lá. O piloto japonês nem desvia, nem balança as asas. Continua voando em linha reta, intocado, imperturbado. Como se Ed não existisse. Como se 50 balas calibre 50 fossem apenas mosquitos irritantes. O contador de munição gira para baixo. O som metálico ecoa no vazio da cabine. Casquilhos vazios tilintam no chão de alumínio. Ed olha para as próprias mãos, ainda tremendo, ainda segurando a arma. O que eu fiz de errado? Ele seguiu o treinamento, manteve o alvo na mira, controlou a rajada, fez tudo o que os instrutores ensinaram no Texas, antes dele subir neste avião, antes dele cruzar o Pacífico, antes da guerra se tornar real. A resposta é terrível. Nada. Ele não fez nada errado, e isso é exatamente o problema. Porque fazer tudo certo segundo o instinto pode ser a maneira mais rápida de morrer. Crença inicial. A mentira que matava. Na mente de Ed Kowalski, na mente de todo atirador americano em 1942, de todo artilheiro sentado em toureles de vidro a 7.000 metros de altitude, existe uma verdade simples, limpa, cristalina, lógica. Você aponta para o que quer acertar. Você atira. A bala acerta. Causa e efeito. Ação e resultado. Tão óbvio quanto gravidade. Essa lógica funciona perfeitamente em um campo de tiro estático. Funciona caçando veados que correm a 30 km por hora através de florestas. Funciona atirando em latas de sopa penduradas em cercas de fazenda. Funciona em qualquer lugar onde o alvo não está voando a 480 km por hora, através de ar rarefeito. Mas no céu de 1942, essa verdade ancestral vira mentira moderna. E a mentira está matando milhares de homens bons. Janeiro de 1943. Quartel-General da 8ª Força Aérea, Inglaterra. A Força Aérea do Exército dos Estados Unidos faz algo que nenhum general quer fazer. Sentar em uma sala escura e assistir aos filmes das câmeras montadas nas metralhadoras. Horas de filmagem granulada em preto e branco. Centenas de combates. Dezenas de missões. Milhares de disparos registrados em película barata. Analistas militares fazem contagens meticulosas, cruzam dados, verificam números 3 vezes porque não acreditam nos resultados. Os números são brutais como uma sentença de morte assinada. Taxa de acerto contra alvos em movimento perpendicular, 4%. 4 balas em 100 acertam algo sólido.
96 desaparecem no ar azul infinito como se nunca tivessem existido. Não é covardia. Os homens estão atirando. Estão mantendo posição enquanto canhões alemães de 20 milímetros rasgam fuselagens de alumínio ao redor deles. Não é falta de treinamento. Estes artilheiros passaram semanas em Laredo, Texas. Atiraram milhares de balas em alvos rebocados. Receberam certificados impressos dizendo que eram qualificados. Não é equipamento ruim. O Browning M2 é provavelmente a melhor metralhadora já fabricada. Confiável, poderosa, precisa. É física. Apenas física pura, fria e inegociável. E física não se importa com coragem. Não se importa com bandeiras. Não se importa com qual lado você acha que está certo. Física apenas é. Contraste crescente. O preço do instinto, outubro de 1943. Missão Schweinfurt. Alemanha. 291 bombardeiros B-17 decolam de bases na Inglaterra quando o sol ainda está baixo no horizonte. Formações apertadas. Motores rugindo. Tripulações de 10 homens cada. 2.910 homens no total. Destino. Fábricas de rolamentos de esferas em Schweinfurt. Críticas para a máquina de guerra alemã. A formação cruza o Canal da Mancha. Sobrevoa a França ocupada. Penetra fundo no território alemão. Então, os caças chegam. Messerschmitt, Bf-109. Focke-Wulf, Fw-190. Vindo de todos os ângulos. Canhões de 20 milímetros cuspindo fogo. Os artilheiros respondem. Metralhadoras trovejam. O céu se enche de metal voando em todas as direções. No final do dia, 60 bombardeiros não voltam. 60. 20% da força. Perdida. 600 homens. Mortos, capturados ou desaparecidos sobre território inimigo. Os que retornam aterrissam com buracos do tamanho de punhos nas fuselagens. Motores fumegando óleo negro. Superfícies de controle despedaçadas. Sangue nos compartimentos dos artilheiros. Tripulantes feridos gemendo enquanto são carregados para ambulâncias. Nas salas de debriefing abafadas, iluminadas por lâmpadas fracas, os artilheiros sobreviventes repetem a mesma história com olhos vazios. Eu atirei. Vi o inimigo claramente. Minha arma funcionou perfeitamente, mas nada acertou. Nada. Oficiais de inteligência fazem anotações. Comandantes trocam olhares preocupados. As perdas são insustentáveis. Neste ritmo, a campanha de bombardeio vai colapsar antes de alcançar Berlim. Antes de fazer diferença real na guerra. Comandantes desesperados começam a vasculhar arquivos antigos em bibliotecas militares empoeiradas. Memorandos esquecidos. Estudos técnicos que ninguém leu. Qualquer coisa que possa oferecer uma pista, uma solução, uma esperança. E então, em uma prateleira coberta de poeira em Wright Field, Ohio, alguém encontra um documento amarelado pelo tempo. Grampeado. Datilografado. 19 anos de idade. O título em letras maiúsculas. O problema da deflexão no tiro aéreo. Autor. Tenente-Coronel James Puckle. Escola de Artilharia de Campo do Exército. 1924. Capitão Robert Williams, designado para a seção de análise de tiro da 8ª Força Aérea, leu o documento em uma noite. Sozinho em seu alojamento. A luz fraca de uma lâmpada de mesa. Fumaça de cigarro subindo em espirais lentas. Página após página de cálculos. Tabelas. Diagramas mostrando ângulos e trajetórias. Quando termina 3 horas depois, suas mãos estão tremendo. Ele pega uma caneta vermelha. Sublinha 2 palavras 3 vezes com força suficiente para rasgar o papel. Ele sabia. 18 anos antes do primeiro B-17 voar uma missão de combate. Antes da guerra começar. Antes de qualquer um imaginar aviões voando a velocidades superiores a 400 km por hora. Puckle tinha calculado tudo. Previsto tudo. Avisado sobre tudo. E ninguém havia escutado. O relatório foi arquivado. Esquecido. Deixado para apodrecer em uma prateleira, enquanto a tecnologia avançava exatamente para onde Puckle disse que iria. A conclusão do relatório,
escrita em 1924, era uma sentença profética. Sem assistência mecânica significativa, artilheiros aéreos serão efetivamente inúteis contra alvos rápidos dentro de uma década. Ele estava certo. Completamente, precisamente, terrivelmente certo. Centenas de homens americanos tinham morrido em chamas sobre a Alemanha, porque a verdade estava arquivada em vez de implementada. Williams escreve um memorando urgente para seu comandante naquela mesma noite. 3 páginas. Detalhando o problema, explicando a matemática, pedindo ação imediata. Mas entender o problema não é o mesmo que resolvê-lo. A matemática cruel, o inimigo invisível. Aqui está o que Ed Kowalski não sabia naquele dia de dezembro sobre o Pacífico. Sua bala calibre 50 sai do cano da Browning M2 a 884 metros por segundo. Rápido, devastadoramente rápido. Para padrões humanos, quase instantâneo. Mas quase mata. A 274 metros de distância, um tiro típico em combate aéreo. A bala leva exatamente 310 milésimos de segundo para chegar ao ponto onde o alvo estava quando Ed apertou o gatilho. 310 milésimos de segundo. 1/3 de segundo. Um piscar de olhos. Não parece muito, parece, mas nesse tempo, nesse fragmento minúsculo de eternidade, o zero japonês voando a 480 km por hora se move 41 metros para frente. 41 metros. 13 andares de altura. 11 carros estacionados em fila. Ed mirou onde o avião estava quando seu dedo apertou o gatilho. A bala chegou onde o avião tinha estado 310 milésimos de segundo atrás. E o piloto japonês voou calmamente para onde o avião estaria quando a bala finalmente cruzou aquele ponto específico do céu. 3 lugares diferentes. 3 momentos separados por frações de segundo, que fazem toda a diferença entre vida e morte. A solução matemática era brutalmente simples em papel. Mire 15 metros à frente do nariz do avião inimigo. Mire no céu vazio onde nada existe. Mire em ar azul e vazio. E confie, contra todo instinto, contra toda lógica visual, que o nada vai se transformar em metal sólido, no momento exato em que sua bala chegar lá. Mas o cérebro humano não funciona assim. O cérebro humano evoluiu por milhões de anos para sobreviver em um mundo onde as coisas se movem a velocidades humanas. Predadores correndo a 60 km por hora no máximo. Lanças voando a 80, flechas a 100. Não havia nada na história evolutiva humana, absolutamente nada, que preparasse o cérebro para calcular deflexão a 480 km por hora. É como pedir para uma calculadora medieval resolver equações quânticas. O hardware simplesmente não foi projetado para o problema. A Rebelião Britânica, quando o instinto vira arma verão de 1940, sul da Inglaterra. Batalha da Bretanha em chamas. Squadron Leader. Horace Darley, comandando o Esquadrão 609 da Força Aérea Real, assiste aos mesmos filmes de câmera de armas. Vê os mesmos erros. Conta os mesmos resultados miseráveis. Sua taxa de acerto de pilotos de Spitfire contra Messerschmitts cruzando. 6%. 6 balas em 100 acertando algo sólido. 94 desaparecendo no vazio. Mas Darley não é apenas um comandante militar. Ele tem uma vida antes da guerra. Uma habilidade específica que a maioria dos oficiais não possui. Ele é um atirador de pratos de argila. Um dos melhores da Inglaterra. Competições de fim de semana em campos verdes antes das bombas começarem a cair. Shotgun apoiado no ombro, gritando "puxe" e rastreando discos de barro voando a 120 km por hora através do céu. E Darley sabe algo fundamental que os generais e teóricos militares não sabem. Os melhores atiradores não calculam onde o alvo vai estar. Eles sentem. Seus cérebros processam velocidade, ângulo e distância subconscientemente. Suas mãos movem a arma à frente do alvo sem pensamento matemático consciente. É instinto treinado, músculo-memória, cérebro reptiliano reprogramado através de repetição brutal.
Em agosto de 1940, no meio da Batalha da Bretanha, quando cada Spitfire é desesperadamente necessário no ar, defendendo a Inglaterra de invasão, Darley faz algo que parece insano. Ele paralisa todo o Esquadrão 609 por 3 dias completos. Tira seus melhores pilotos do combate. Deixa outros esquadrões cobrirem seu setor. Ignora protestos de superiores e conduz experimentos de tiro ao vivo que violam cada padrão no manual de treinamento da Força Aérea Real. A metodologia de Darley é brutalmente simples. Um Hurricane reboca uma bandeira através do campo de tiro, enquanto pilotos de Spitfire fazem passes repetidos de ataque. Mas em vez da abordagem padrão, pilotos mirando cuidadosamente, tentando calcular o ângulo de deflexão preciso, estabilizando a aeronave antes de atirar, Darley os instrui a fazer algo que soa completamente insano. Não mire. Não calcule. Apenas observe o movimento do alvo. Deixe seus olhos rastrearem o caminho e comece a atirar enquanto sua aeronave ainda está virando para seguir. Deixe a deflexão acontecer naturalmente através do movimento da sua curva, em vez de tentar criá-la conscientemente com ajustes de mira. Atire para onde seus instintos dizem que o alvo está indo, não para onde seus olhos dizem que ele está agora. Os pilotos o olham como se ele tivesse perdido completamente a sanidade, mas Darley insiste. De novo, de novo, de novo. 40 passes cada piloto, 3 dias completos, sol nascendo até sol se pondo, sem palestras sobre balística, sem trigonometria, sem tabelas de ângulos de deflexão impressas. Apenas repetição com uma instrução simples. Atire enquanto ainda está se movendo, não depois de ter estabilizado no alvo. As primeiras tentativas são desastres totais. Pilotos erram a bandeira por 15 metros. Suas balas costurando padrões através do céu vazio enquanto o alvo voa tranquilamente. Mas Darley os faz repetir. De novo, de novo, de novo. No terceiro dia, algo notável acontece. Algo que parece quase mágico, mas é puramente neurológico. A taxa de acerto dos pilotos começa a subir. Não dramaticamente. Não milagrosamente. Eles vão de 6% para 12%. Apenas o dobro. Mas esse apenas significa o dobro de aviões alemães caindo. O dobro de pilotos da Luftwaffe não voltando para a base. O dobro de bombardeiros alemães sendo interceptados antes de alcançarem Londres. Em guerra, dobrar efetividade é a diferença entre vitória e derrota. Darley documenta seus resultados meticulosamente. Escreve um relatório de 5 páginas. Submete ao comando de caças em 18 de agosto de 1940. O relatório inclui uma observação crucial que vai contra décadas de sabedoria militar. Os pilotos que melhoraram mais rápido não foram aqueles com as melhores pontuações de tiro em tempos de paz. Foram aqueles que conseguiram suprimir o instinto de mirar cuidadosamente e confiar em sua visão periférica e senso de movimento. O cérebro consciente, Darley argumenta em linguagem técnica mas apaixonada, é lento demais para combate aéreo moderno. A resposta não está em treinar pilotos a pensar mais rápido. Está em treinar pilotos a parar de pensar completamente. Deixar o subconsciente lidar com deflexão automaticamente, da mesma maneira que o cérebro de um jogador de beisebol calcula onde uma bola alta vai cair sem resolver conscientemente equações de trajetória. A resistência da tradição. Comando de caças circula as descobertas de Darley através da Força Aérea Real, mas implementação é irregular e inconsistente. Alguns esquadrões adotam a técnica entusiasticamente. Comandantes que confiam em dados sobre tradição. Pilotos jovens sem anos de treinamento ortodoxo para desaprender. Outros a descartam como absurdo não científico. Instrutores veteranos com décadas de experiência ensinando fundamentos de tiro, controle de respiração, aperto de gatilho suave, mira estável, veem a abordagem de Darley como abandono de tudo que sabem sobre disciplina de tiro adequada. O comando de treinamento da Força Aérea Real é particularmente resistente.
Oficiais conservadores argumentam que métodos comprovados não devem ser descartados, baseados em experimentos de 3 dias com dados estatísticos limitados. Mas resultados de combate não mentem. Esquadrões que abraçam tiro de deflexão baseado em movimento mostram taxas de abate mensuravelmente melhores através do outono de 1940. Os dados são claros o suficiente que até o início de 1941, a técnica está silenciosamente se tornando prática padrão na Força Aérea Real, mesmo que os manuais de treinamento oficiais ainda não tenham se atualizado, mesmo que instruções formais ainda ensinem métodos antigos. A guerra não espera por burocracia. O dilema americano. Quando o movimento não é opção. Observadores militares americanos na Grã-Bretanha tomam notas detalhadas sobre os métodos de Darley. Relatórios cruzam o Atlântico. Chegam a mesas no Pentágono. São lidos por oficiais de planejamento. Mas a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos enfrenta um problema diferente. Pilotos de caça podiam potencialmente aprender deflexão instintiva através de repetição. Um piloto de Spitfire ou P-51 Mustang controla toda a sua aeronave. Usa movimento e ângulos para criar deflexão natural. Vira a aeronave inteira. A arma aponta para onde a aeronave aponta. Mas um artilheiro de cintura em um B-17 não tem esse luxo. Ele fica parado em uma posição fixa, enquanto sua aeronave voa reta e nivelada através de cortinas de fogo antiaéreo. Não pode manobrar. Não pode usar movimento da aeronave para gerar deflexão. Ele tem apenas suas mãos na arma e seus olhos no alvo. Se cálculo consciente é lento demais e movimento instintivo não está disponível, a solução precisa ser mecânica. Precisa ser algo que faça a matemática por ele. Precisa ser uma máquina. Enterrmit. A solução giroscópica Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. Início de 1942. O Laboratório de Radiação, Divisão 7, é estabelecido com financiamento de guerra de emergência. O nome é Desinformação Deliberada. Laboratório de Radiação sugere pesquisa atômica, o que ajuda a manter sigilo sobre o que a Divisão 7 realmente constrói. Sistemas de controle de fogo. O chefe da divisão, Dr. Charles Stark Draper, é um engenheiro de 40 anos que passou a década anterior desenvolvendo instrumentos giroscópicos para a navegação de aeronaves. Draper entende que o problema de deflexão não é fundamentalmente sobre tiro, é sobre predição. Uma mira precisa mostrar ao artilheiro não onde o alvo está atualmente, mas onde o alvo estará quando as balas chegarem. É um problema de cálculo, e humanos são terríveis calculadores sob fogo. Mas máquinas não sentem medo. Máquinas não entram em pânico quando canhões de 20 milímetros começam a rasgar metal ao redor delas. Máquinas apenas calculam. A mira computadorizada Mark 14 emerge do laboratório de Draper em forma de protótipo em julho de 1943. Parece algo saído de ficção científica para os artilheiros que a veem pela primeira vez. Futurista. Impossível. Alienígena. Uma mira refletora conectada a um sistema giroscópico que pesa 13 quilos e requer energia elétrica do sistema gerador da aeronave. O artilheiro opera através de um controle de alcance mecânico. Ele gira um dial para combinar um conjunto de marcas de referência com a envergadura do alvo, o que dá à mira a informação de distância necessária. Então ele rastreia o alvo por aproximadamente 2 segundos, mantendo-o centralizado em um pequeno círculo de rastreamento. Durante esses 2 segundos cruciais, o giroscópio mede a velocidade angular do alvo, quão rápido está se movendo através do campo de visão do artilheiro. E aqui é onde fica notável, onde física e engenharia se encontram. O mecanismo interno da Mark 14 usa uma série de cames e engrenagens, computadores analógicos construídos de metal usinado com precisão microscópica, para resolver a equação de deflexão em tempo real. Pega a entrada de alcance do artilheiro, a velocidade angular do giroscópio e as propriedades balísticas conhecidas da munição calibre 50.
Então, calcula exatamente quão à frente do alvo as armas precisam apontar. E exibe o resultado como um retículo iluminado que parece flutuar no espaço à frente do alvo. O artilheiro não mira mais no avião inimigo. Ele mira no ponto brilhante flutuante. E se ele determinou o alcance corretamente e rastreou suavemente, o ponto mostra exatamente onde atirar. A Mark 14 resolve matemática que levaria um cérebro humano vários minutos usando lápis e papel. E resolve essas equações 30 vezes por segundo, continuamente atualizando conforme o ângulo e alcance do alvo mudam. Resultados impossíveis. Testes na Estação Aérea Naval em Norfolk, Virgínia, durante agosto de 1943, produzem resultados que parecem quase impossíveis. Artilheiros que nunca alcançaram melhores que 5% de taxa de acerto contra alvos cruzando imediatamente sobem para 18% com a Mark 14. No primeiro dia, usando o sistema. Sem treinamento prévio, além de instrução básica sobre como operar os controles. 18%. De 5. Após uma semana de prática, as taxas sobem acima de 25%. Isso é uma melhoria de 5 vezes sobre mira manual, o que se traduz diretamente em 5 vezes mais aeronaves inimigas danificadas ou destruídas por engajamento. Os números são tão bons que oficiais inicialmente suspeitam de erro de medição. Repetem os testes, verificam equipamento, analisam filmes de câmera quadro por quadro. Os resultados permanecem. A Mark 14 funciona. Funciona espetacularmente. Mas fabricar e instalar dezenas de milhares de miras Mark 14 através da frota de bombardeiros vai levar tempo. Tempo que homens morrendo não têm. Tempo que a guerra não concede. Produção não começa em números significativos até início de 1944. E prioridade de instalação vai para aeronaves novas, saindo de linhas de montagem, em vez de retrofitar bombardeiros existentes já em serviço. Isso significa que a maioria dos artilheiros voando missões através de final de 1943 e início de 1944 ainda estão usando miras de ferro básicas ou miras refletoras rudimentares sem habilidade de cálculo. Eles precisam de algo que possam implementar imediatamente, sem esperar por nova tecnologia, sem exigir modificações elétricas em suas aeronaves. Eles precisam de uma técnica que funcione com o equipamento que já têm. Eles precisam de algo simples o suficiente para lembrar quando balas estão rasgando metal ao redor deles. A solução do sargento. Sabedoria vinda do fogo. Março de 1944. USS Lexington, em algum lugar no Pacífico. Sargento William Bill Fleming, um artilheiro de cintura no Grupo Aéreo de Apoio do Lexington, tem 23 anos. Ele não tem diploma universitário. Mal terminou o ensino médio antes de se alistar. Não entende giroscópios ou procissão giroscópica. Não conseguiria explicar física newtoniana se sua vida dependesse disso. Mas ele voou 31 missões de combate. Sobreviveu a 4 perdas de aeronave. Disparou aproximadamente 40.000 balas em combate real. E pessoalmente testemunhou acertos em 7 aeronaves inimigas. Viu metal rasgar. Viu fumaça jorrar. Viu aviões caírem em espirais mortais em direção ao oceano abaixo. E ao contrário da maioria dos artilheiros, Fleming manteve um caderno. Não ordens. Não procedimentos oficiais. Observações pessoais. Anotações rabiscadas após missões. Tentando entender o que funcionou e o que não funcionou. O caderno de Fleming contém algo incomum para um soldado raso. Esboços de aeronaves inimigas com linhas desenhadas à mão, estendendo-se para a frente de seus narizes, mostrando onde ele realmente mirou durante engajamentos bem-sucedidos. Ele mediu essas distâncias de deflexão, comparando-as ao comprimento da própria aeronave-alvo. 2 comprimentos de avião à frente. 3 comprimentos de avião à frente. Não metros, não pés. Comprimentos de avião. Medições visuais que faziam sentido quando você estava olhando através de uma mira, não fazendo matemática em papel. Em 14 de março de 1944,
Fleming apresenta seu caderno ao tenente-comandante Edward Butch O'Hare durante uma sessão de debriefing de rotina. O'Hare, já um recebedor da Medalha de Honra e um dos principais taticistas da Marinha, imediatamente reconhece o que está vendo. Dados empíricos de deflexão, coletados sob condições reais de combate por alguém que sobreviveu tempo suficiente para aprender padrões. O'Hare ordena que Fleming conduza sessões de treinamento com cada artilheiro no grupo aéreo. Não palestras em sala de aula. Não seminários teóricos. Exercícios práticos usando uma técnica simples que fica conhecida como método de tiro pontual. Fleming faz artilheiros ficarem em suas posições, enquanto outro membro da tripulação caminha pelo convés de voo, segurando um modelo de aeronave em um poste. Conforme o modelo voa, passando em vários ângulos, Fleming treina artilheiros a estender sua mira para frente por incrementos específicos. Um comprimento de aeronave para ângulos de cruzamento leves. 2 comprimentos para ângulos moderados. 3 ou mais para tiros de cruzamento íngremes. A chave era dar aos artilheiros uma referência visual, que pudessem lembrar e aplicar instantaneamente. Conte comprimentos de avião para a frente do nariz. Então atire. Não calcule segundos. Não estime metros. Apenas conte aviões. O oficial de tiro do Lexington, cético mas desesperado por qualquer coisa que possa funcionar, autoriza estes controlados durante operações do porta-aviões ao largo de Truk Lagoon, no final de março de 1944. Ele puxa dados de gastos de munição e confirmação de acertos das 8 semanas anteriores. Então rastreia as mesmas métricas após o programa de treinamento de Fleming. Os resultados são inegáveis, matematicamente indiscutíveis. Antes do treinamento, os artilheiros do grupo aéreo tinham média de 4,2 acertos por 100 balas disparadas contra alvos cruzando. Até o final de abril, apenas 6 semanas após implementar o tiro pontual, essa taxa subiu para 9,1 acertos por 100. A técnica tinha mais que dobrado sua efetividade. Mais que dobrado o número de aviões inimigos sendo danificados ou destruídos por cada caixa de munição gasta. Palavra se espalha pela frota do Pacífico com velocidade notável. Marinheiros conversam. Oficiais trocam notas. Comandantes procuram qualquer vantagem que possa salvar vidas de seus homens. Em maio de 1944, variações do método de tiro pontual de Fleming estão sendo ensinadas a bordo dos porta-aviões Essex, Enterprise e Bunker Hill. Cada oficial de tiro do porta-aviões adiciona seus próprios refinamentos, suas próprias modificações baseadas em experiências específicas de seus artilheiros. Mas o princípio central permanece consistente. Dê aos artilheiros um sistema de medição visual simples, amarrado diretamente ao tamanho aparente do alvo, eliminando a necessidade de cálculo consciente. Um artilheiro não precisa saber que está compensando por 310 milésimos de segundo de tempo de voo de bala. Ele apenas precisa lembrar: 3 comprimentos de avião à frente para um tiro cruzando. A técnica funciona porque combina com como o processamento visual humano realmente opera. Nossos cérebros são excepcionais em comparação de tamanho relativo. Podemos olhar para 2 objetos e instantaneamente saber qual é maior, menor, 2 vezes o tamanho. Mas somos terríveis em estimativa de distância absoluta, especialmente a centenas de metros de altitude onde não há pontos de referência terrestres. Pedir a um artilheiro para liderar por 15 metros não significava nada quando ele não tinha referência para o que 15 metros pareciam a 300 metros de distância no ar fino. Mas lidere por 2 comprimentos de avião deu a ele um padrão visual imediato que podia aplicar sem pensamento. O zero que ele estava rastreando fornecia sua própria régua de medição. Ele apenas tinha que estender essa medição para frente no espaço vazio. Adoção do Exército. A técnica se espalha. A Força Aérea do Exército adota protocolos de treinamento similares até meados de 1944, embora eles a chamem de tiro de raio de ação em vez de tiro pontual. Nomes diferentes. Mesmo princípio fundamental.
Manuais técnicos começam a incluir ilustrações mostrando distâncias de deflexão adequadas, expressas em múltiplos de envergadura ou comprimento de fuselagem do alvo. A escola de tiro da 8ª Força Aérea em Lavenham, Inglaterra, reconstrói todo o seu programa de treinamento em torno da técnica durante junho de 1944. Instrutores veteranos que ensinaram métodos tradicionais por anos precisam desaprender e reaprender. Alguns resistem. Outros abraçam os novos métodos quando veem resultados. Taxas de perda de missões, embora ainda significativas, começam a declinar mensuravelmente. Julho de 1944 mostra 3,4% de perdas de bombardeiros por missão, comparado a 5,2% no outubro anterior. Essa diferença de 1,8% parece pequena em papel, apenas números em relatórios. Mas essa diferença representa centenas de membros de tripulação que voaram para casa em vez de morrer sobre a Alemanha. Centenas de homens que viram suas famílias novamente. Centenas de futuras crianças que nasceram porque seus pais sobreviveram. Estatísticas são pessoas quando você olha de perto o suficiente, mas conhecer a técnica e executá-la sob condições de combate reais permanecem dois desafios inteiramente diferentes. O cérebro humano, mesmo armado com o método de tiro pontual, ainda lutava contra si mesmo quando o tiroteio começava. O inimigo interior. Colapso. Sob pressão. Psicólogos militares embutidos com a Força Aérea do Exército documentam esse fenômeno extensivamente durante entrevistas de 1944 com artilheiros retornando. Capitão Harold Klein, um psicólogo do Exército estacionado em Bovingdon, estuda essa resposta através de análise de filmagem de câmera de arma pareada, com entrevistas pós-missão detalhadas. Ele identifica um padrão que ele chama de colapso de fixação de ameaça. Artilheiros começariam um engajamento usando deflexão adequada, mirando à frente, seguindo seu treinamento, fazendo tudo certo. Mas conforme o caça inimigo se aproximava e o perigo percebido se intensificava, seu ponto de mira progressivamente derivaria para trás, de 3 comprimentos de avião à frente para 2, então 1, então 0, até que estavam atirando diretamente no alvo ou mesmo atrás dele. Os dados de Klein mostravam que esse colapso acontecia mais rápido durante ataques frontais, onde a velocidade de fechamento entre bombardeiro e caça excedia 800 km por hora, e o artilheiro tinha talvez 2 segundos antes do inimigo abrir fogo. Sob esse estresse extremo, técnica racional dissolvia em pura reação. Aponte para a coisa assustadora. Aperte o gatilho. Faça a ameaça ir embora. Instinto de sobrevivência primitivo, sobrescrevendo conhecimento consciente. O córtex pré-frontal responsável por pensamento racional simplesmente desligava. A amígdala assumia o controle. E a amígdala não entendia física ou balística. A amígdala apenas gritava: perigo. Atire agora. Klein conclui em seu relatório que a única solução era a repetição tão extensa que o tiro de deflexão contornasse completamente o pensamento consciente, incorporando-se no mesmo nível neurológico que caminhar ou pegar uma bola lançada. Memória muscular tão profunda que persistia mesmo quando o cérebro consciente estava em pânico total. Isso requeria tempo de treinamento que os militares não podiam pagar em 1942 e 1943, quando artilheiros eram necessários desesperadamente na linha de frente. Mas até o final de 1944, com controle aliado do ar melhorando e pipelines de treinamento mais estabelecidos, escolas de tiro estendem seus programas. O curso padrão, que tinha sido 4 semanas em 1942, expande para 8 semanas. Então 10 semanas até o início de 1945. Estudantes agora disparam 5.000 balas durante treinamento em vez de 1.000. E significativamente, mais da metade dessas balas vão em direção a alvos móveis, a velocidades realistas de combate, em vez de mangas rebocadas lentas voando em linhas retas previsíveis. Treinamento revolucionário.
Reprogramando o instinto. A Escola de Artilheiros Aéreos Navais, em Jacksonville, Flórida, foi pioneira em um exercício particularmente eficaz, começando em agosto de 1944. Eles montam metralhadoras calibre 50 em torres motorizadas que podem girar e elevar rapidamente. Então tem barcos de alta velocidade, rebocando alvos através da água, a velocidades de até 96 km por hora, enquanto variam sua distância e ângulos de cruzamento aleatoriamente. Artilheiros trainees engajam esses alvos repetidamente, 50 a 70 passes por dia, dia após dia, semana após semana, até que o ato de liderar se torna automático, inconsciente, tão natural quanto respirar. Instrutores não corrigem estudantes verbalmente durante os exercícios, sem gritos, sem críticas na hora. Eles simplesmente os fazem atirar, verificar seu padrão de acerto, ajustar e atirar novamente. O subconsciente aprende através de loops de feedback mais rápido que a mente consciente aprende através de instrução verbal. É aprendizado sinestésico, corporal, visceral. O corpo aprende o que a mente não pode explicar. Artilheiros de elite que sobreviveram 30 ou mais missões demonstram algo notável em análise de filmagem de combate. Seus pontos de mira de deflexão permanecem estáveis mesmo sob estresse intenso. Quando um Focke-Wulf 190 vem gritando através da formação com fogo de canhão, piscando de suas asas, cápsulas de 20 milímetros explodindo em aeronaves próximas, metal rasgando, homens gritando, esses artilheiros experientes mantêm sua liderança automaticamente. Suas mentes conscientes podem estar aterrorizadas. Muitos admitiram estar absolutamente convencidos de que estavam prestes a morrer durante certos engajamentos. Mãos tremendo, corações batendo, suor frio, apesar do ar gelado de alta altitude. Mas suas mãos mantinham a imagem de mira adequada de qualquer maneira. 3 comprimentos de avião à frente, rastreando suavemente, apertando o gatilho em rajadas controladas. Eles tinham alcançado o que artistas marciais chamam de Mushin, ou mente vazia. O estado onde técnica acontece sem direção consciente, onde o corpo executa a ação perfeitamente, porque a mente finalmente saiu do caminho. Mas esse nível de proficiência levava tempo e munição que a maioria dos artilheiros nunca recebeu. A matemática do treinamento em tempo de guerra era brutal e inescapável. Se criar um atirador de deflexão especialista requeria 5.000 balas de prática e 10 semanas de treinamento intensivo. Mas a ofensiva de bombardeiros precisava de 50.000 novos artilheiros em 6 meses. Compromissos eram inevitáveis. Escolhas impossíveis tinham que ser feitas. Comandantes escolhiam entre artilheiros perfeitamente treinados chegando tarde demais para importar, ou artilheiros adequadamente treinados chegando a tempo de lutar. A maioria dos artilheiros voando missões de combate nunca alcançou verdadeira competência inconsciente. Eles permaneceram perpetuamente no estágio consciente competente, capazes de tiro de deflexão adequado quando condições lhes permitiam tempo para pensar, mas vulneráveis a colapso sob estresse extremo, ou quando enfrentando situações táticas inesperadas. Isso criava uma estranha estratificação em efetividade de combate. O poder de fogo defensivo de uma formação de bombardeiros não era uniforme, não era consistente. Dependia pesadamente de quais artilheiros específicos estavam em quais posições específicas, em quais aeronaves específicas. Uma formação que acontecia de incluir vários veteranos com treinamento profundo podia repelir ataques que devastariam uma formação de tripulações mais novas. Os alemães aprendem. Predadores identificando fraqueza. Pilotos de caça alemães aprenderam a identificar e explorar isso. Veteranos da Luftwaffe, com 50 ou mais mortes, desenvolveram instinto para reconhecer formações fracas. Eles faziam passes iniciais através de uma formação e observavam a resposta de fogo defensivo. Tiros hesitantes, mal sincronizados, balas passando atrás em vez de à frente. Essa formação se tornava alvo prioritário. Eles circulavam de volta,
Faziam passes repetidos, escolhiam bombardeiros um por um, mas formações onde o fogo defensivo era imediato, pesado e precisamente colocado, onde tracejantes cortavam o ar exatamente onde os pilotos de caça alemães estavam prestes a estar. Essas formações eram evitadas, atacadas relutantemente, deixadas para pilotos mais jovens e inexperientes que ainda não tinham aprendido a reconhecer perigo. Guerra não é justa, não é aleatória. Predadores sempre procuram presa fraca, e na guerra aérea sobre a Europa, fraqueza significava artilheiros que miravam onde seus olhos diziam, em vez de onde a física demandava. Legado. Do céu de 1944 ao espaço do século XXI. A revolução de tiro de deflexão que começou com experimentos britânicos e desespero americano não terminou quando a Segunda Guerra Mundial concluiu em 1945. O princípio central, que você deve mirar onde o alvo estará, não onde está, tornou-se fundamental para cada sistema de armas desenvolvido depois. A mira computadorizada, Mark 14, evoluiu para a Mark 18, que serviu através da Guerra da Coreia. Então, para computadores digitais de controle de fogo que podiam processar dezenas de variáveis simultaneamente. Até o Vietnã, aeronaves de caça carregavam sistemas de mira assistidos por radar que calculavam deflexão automaticamente, requerendo que pilotos apenas mantivessem alvos dentro de parâmetros de aquisição. O sistema de mira óptica computadorizada de liderança do F-4 Phantom fazia em microsegundos o que tinha levado os giroscópios mecânicos de Draper frações significativas de segundo. Combate aéreo moderno moveu-se em grande parte além de canhões inteiramente. Mísseis lidam com interceptação em distâncias onde deflexão exigiria liderar por quilômetros em vez de metros. Mas a física subjacente não mudou. Apenas a implementação. Um míssil, AIM-120 AMRAAM, usa orientação inercial e radar ativo para continuamente atualizar sua trajetória em direção aonde seu alvo estará, executando cálculos de deflexão milhares de vezes por segundo. O radar AN/APG-77 do F-22 Raptor não apenas rastreia alvos, prevê suas posições futuras baseadas em velocidade e aceleração atuais, então posiciona a aeronave e seleciona armas adequadamente. É o mesmo problema que William Fleming resolveu com esboços desenhados à mão em 1944. Agora lidado por computadores processando teraflops, em vez de artilheiros contando comprimentos de avião. O princípio permanece. Interessantemente, fundamentos de tiro de deflexão permanecem parte do treinamento de pilotos de caça modernos. Apesar de canhões serem armas terciárias em combate aéreo contemporâneo, a Escola de Armas de Caça Naval, Top Gun, ainda ensina manobras básicas de caça que incluem engajamentos apenas com canhões. Não porque pilotos esperam fazer dogfight com canhões rotatórios de 20 mm contra caças Su-35 russos ou J-20 chineses, mas porque aprender a prever visualmente onde um alvo manobrando estará desenvolve consciência espacial que se aplica a cada aspecto de combate aéreo. Um piloto que dominou o tiro de deflexão intuitivamente entende taxas de fechamento, ângulo de folga e curvas de perseguição de liderança. Conceitos que importam quer você esteja disparando um canhão ou posicionando para um disparo de míssil Sidewinder. As lições estendem além de aviação para qualquer domínio envolvendo alvos em movimento rápido. Sistemas antiaéreos modernos do CIWS Phalanx, defendendo vasos navais ao CRAM, protegendo bases terrestres, são essencialmente implementações sofisticadas do que aqueles artilheiros de bombardeiros de 1943 lutaram para fazer manualmente. O Phalanx dispara 4.500 balas por minuto, 75 balas por segundo em mísseis e aeronaves entrantes, seu radar continuamente calculando deflexão e atualizando o ponto de mira. Faz as mesmas correções que Ed Kowalski precisava sobre as Ilhas Salomão, apenas mais rápido e sem a hesitação humana que custou tantas vidas. Até videogames que simulam combate incorporam mecânicas de deflexão
ensinando jogadores o mesmo princípio contra-intuitivo. Mire onde o alvo está indo. Jogos como War Thunder e Digital Combat Simulator requerem que jogadores liderem alvos móveis manualmente se eles desligarem assistência de mira. E novos jogadores experimentam a exata mesma frustração que artilheiros de 1942 sentiram, assistindo seus tracejantes passarem inofensivamente atrás de aeronaves inimigas, ajustando, tentando de novo, falhando de novo, até que finalmente internalizam que liderar é necessário, que mirar diretamente no que você vê garante falhar. Os jogadores mais habilidosos desenvolvem a mesma competência inconsciente que veteranos de combate alcançaram, suas mãos ajustando mira sem pensamento consciente, músculos processando informação visual e reagindo mais rápido que a mente deliberativa pode acompanhar. Transformação final. Números que salvaram milhares. A transformação de 4% de taxa de acerto no início de 1943 para mais de 20% até o final de 1944 representa uma das melhorias táticas mais dramáticas da Segunda Guerra Mundial, alcançada não através de equipamento superior ou números esmagadores, mas através de entender e trabalhar com cognição humana em vez de contra ela. Milhares de tripulantes aéreos que teriam morrido continuaram voando, completaram turnos, voltaram para casa, viram esposas e filhos novamente. Caças inimigos que teriam escapado caíram em chamas sobre campos franceses e florestas alemãs e ondas do Pacífico. Campanhas de bombardeio que poderiam ter falhado alcançaram seus alvos. Fábricas foram destruídas. Refinarias queimaram. Linhas de suprimento foram cortadas. Tudo porque alguém finalmente reconheceu que instinto humano, por mais forte, podia estar errado. E que sobrevivência significava treinar pessoas a ignorar o que parecia natural e confiar no que a física demandava. Reflexão final. Mirando no invisível. Os artilheiros que aprenderam a mirar em céu vazio provaram algo essencial sobre a adaptabilidade humana sob pressão extrema. Provaram que não somos prisioneiros de nossos instintos evolutivos, que com entendimento adequado, treinamento suficiente e desespero profundo o bastante, podemos reprogramar nossas respostas para combinar com realidade em vez de exigir que realidade combine com nossas intuições. Essa lição, nascida em sangue sobre a Europa e o Pacífico em 1943 e 1944, permanece relevante em qualquer lugar onde instinto e solução apontam em direções opostas. Finanças, relacionamentos, saúde, tecnologia. Quantas vezes fazemos o que parece óbvio, o que todo instinto grita para fazer, apenas para descobrir que óbvio estava errado? Quantas vezes miramos diretamente no problema visível quando a solução real está no espaço vazio à frente que não podemos ver? Ed Kowalski sobreviveu à guerra. Voou 37 missões no total. Voltou para casa em 1945. Casou com sua namorada de colégio. Teve 3 filhos. E às vezes, em noites silenciosas décadas depois, ele ainda via aquele zero, intocado, voando através de suas balas como um fantasma. Ele tinha feito tudo certo segundo cada instinto que possuía. E quase morreu por isso. Porque certo segundo instinto pode ser fatalmente errado segundo realidade. E realidade nunca negocia, nunca faz concessões, nunca se importa com o que você acredita ou sente. Realidade apenas é. A maior vitória desses artilheiros não foi abater aeronaves inimigas, foi conquistar seus próprios cérebros. Forçar neurônios moldados por milhões de anos de evolução a aceitar uma verdade que contradizia tudo que evolução ensinara. No fim, o céu estava vazio. Apenas ar azul e luz solar. Até que alguém aprendeu a atirar no nada. E então se encheu de metal caindo e fumaça preta e vitória comprada com a moeda mais dura. Vontade humana, curvando realidade apenas o suficiente para sobreviver.